Boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje a nossa aula de História, no capítulo 7, página 30, tá? Pega aí o livrinho de vocês. Um espaço marcado por mudança. No capítulo anterior, você estudou um pouco sobre os modos de vida e o trabalho no espaço rural no passado e viu que, por muito tempo, a maior parte do trabalho realizado neste espaço fazia uso principalmente da força de trabalho humano com a ajuda de alguns animais, né? Que antigamente os trabalhos realizados no campo era a maioria feita por pessoas, né? Atualmente, o espaço rural brasileiro existem grandes e pequenas propriedades de terra. Nas grandes propriedades, geralmente é possível observar a presença de máquinas utilizadas para a realização de atividades. Enquanto isso, nas pequenas propriedades, é comum que seja usada apenas a força do trabalho dos proprietários rurais e de seus familiares em atividades realizadas para garantir o seu sustento. Como podemos observar, o campo especificamente teve bastante mudanças, não foi? A gente hoje consegue ver duas básicas diferenças que temos, que a pequena propriedade rural era chamada dessa forma porque o espaço de terra é menor, porque também é muito característico a utilização de ferramentas mais simples, sem grandes máquinas, sem uma grande tecnologia. Por isso, né, pessoas da família trabalhando na propriedade rural e também o ensinamento de pais para filhos, justamente por ter essa cultura de ficar com pessoas mais próximas e crescer nessa área. Claro que tem algumas pessoas que saem do seu costume e tudo, mas é muito característico dessa forma. Seu pai ensinando o filho ou a filha, e isso é passado de geração para geração. Por isso é chamado de pequena propriedade rural. E na pequena propriedade rural é muito comum também diversos tipos de cultivo. Por quê? Porque a principal função desse cultivo é o abastecimento da própria família. Então, eles costumam cultivar diferentes alimentos para o seu consumo e depois, né, eles vendem. Diferente da grande propriedade. Porque grande propriedade, como o nome diz, é um espaço grande, vasto, né? E dá para cultivar em grande quantidade. Esse é o objetivo, exatamente a venda, né? Que eles cultivam já em grandes quantidades para vender, certo? A propriedade rural, ela também é bem extensa, dá uma ideia para a gente que a plantação é contínua, grande, como vocês podem observar aqui no livrinho de vocês, ó. Dá para observar que ela não termina, né? Ela é imensa. E a característica da grande propriedade rural é o uso de máquinas e de tecnologia, desde o básico até o mais avançado do processo é feito com máquinas. O que podemos observar é que na pequena propriedade é feito por poucas pessoas e geralmente da família, certo? Não tem uso de máquinas. Já na grande propriedade rural, é um grande espaço de terra e o uso principal é as máquinas. A tecnologia também está cada vez mais presente no espaço rural. Ela pode ser observada não só nas máquinas, mas também nos meios de comunicação e de transporte que estão inseridos neste espaço que fazem parte da vida das pessoas. O meio de transporte cada vez mais presente no espaço rural é o ônibus escolar. Esse transporte facilita a locomoção de estudantes que antes iam à escola a pé
ou utilizando outros veículos sem segurança. Na imagem, estudante da zona rural da Bahia faz o uso de transporte escolar, como vocês podem observar no livrinho de vocês, ó. Tá bom? Tem aqui os estudantes fazendo uso do transporte escolar. Por muito tempo, o espaço rural foi associado apenas aos lugares mais afastados, nos quais atividades como a agricultura e a pecuária eram realizadas. Atualmente, sabe-se que a organização desse espaço e os modos de vida que existiam nele são diversos. Setores do comércio, da indústria e da prestação de serviços também podem estar presentes em espaços rurais brasileiros, tornando a vida neles muito mais dinâmica. Os profissionais do espaço rural. O trabalho desenvolvido no espaço rural está presente no dia a dia dos brasileiros para que diversos alimentos e produtos cheguem à sua casa. É necessário o trabalho diário de muitos profissionais desse espaço. Conheça a seguir alguns deles. Nós temos aí pecuaristas, né, que nós já estudamos na aula de geografia. Que são os pecuaristas? São os profissionais do espaço rural que criam vacas, porcos, galinhas e outros animais. Algumas vezes esses profissionais contam com a ajuda de outros trabalhadores, como veterinários e zootecnistas, para cuidar dos animais. Por meio do trabalho dos pecuaristas, são obtidos alimentos como carne, leite, ovos e matérias-primas para a indústria. Já os agricultores trabalham com o uso do solo e o cultivo de frutas e vegetais. Eles geralmente sabem qual é a melhor época para plantar, a maneira de regar a plantação e o tempo adequado para a colheita. Entre as atividades realizadas por esses profissionais estão a plantação, o cultivo e a colheita de grãos, frutos e vegetais, que são vendidos e consumidos em todo o Brasil. Apicultores. Os apicultores trabalham na criação de abelhas para a retirada e venda do mel. Por meio do trabalho desses profissionais, são produzidos alimentos como geleia real e a própolis, que também são comercializadas, certo? O apicultor é a pessoa que cuida das abelhas, certo? Que cria a abelha. Extrativistas. O extrativista são os profissionais que retiram recursos vegetais e minerais do meio ambiente para a fabricação de vários produtos pela indústria. Alguns dos recursos extraídos por esses profissionais são o látex, o ferro, o ouro e o carvão. Além das profissões apresentadas, existem nas zonas rurais brasileiras outras profissões, como o de professores, vendedores, motoristas e comerciantes. Isso acontece devido a mudanças que ocorreram nos últimos anos em muitos desses espaços, tornando a vida mais dinâmica, né? O lazer no espaço rural. O espaço rural não é só um lugar de trabalho ao longo do tempo. Diversas formas de se divertir também foram surgindo nele. Na época em que o Brasil era administrado por Portugal, o lazer estava voltado principalmente para festas religiosas, como batizados ou casamentos. Atualmente, a maioria das práticas de lazer no campo está ligada à natureza, como a pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em represa ou cachoeiras. Também são comuns as festas regionais ou religiosas, nas quais as comunidades locais dançam, conversam e disputam pratos e bebidas de culinárias típicas da região. As exposições agropecuárias e as festas agrícolas,
nas quais acontece a venda de produtos da região. A apresentação de danças típicas do local, além de recursos e atividade recreativa, são outras opções de lazer das áreas rurais, do campo à cidade e da cidade ao campo. Nos últimos anos, o uso das máquinas afetou a vida de alguns trabalhadores do campo, por diminuir a necessidade de mão de obra no campo rural, embora proporcione um aumento da qualidade e na quantidade da produção agrícola. As máquinas podem fazer com que algumas famílias se mudem para as cidades em busca de melhor qualidade de vida e novas oportunidades de trabalho. É o que acontece, né? Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas saíram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Hoje, muitas pessoas migram do campo para a cidade devido às dificuldades que encontram nas zonas rurais em que vivem, certo? Então, eles vão para a cidade em busca de novas oportunidades. Pesquisas indicam, no entanto, que o movimento de pessoas que sai do espaço rural vem diminuindo em algumas regiões do Brasil e nas proximidades das grandes cidades. Há, inclusive, muitas pessoas que estão se mudando da cidade para essas regiões, em busca de uma vida mais tranquila e de maior contato com a natureza. Então, enquanto uns vão para a cidade, outros vêm para o campo em busca de uma vida mais tranquila, certo? E esta é a nossa aulinha de hoje e até a próxima.